O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida à multiplicação dos pães, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e ir na frente para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Viu que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então subiu com eles na barca e o vento parou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender a presença de Jesus no nosso meio e os sinais que ele realiza. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, essa passagem do Evangelho é o retrato, muitas vezes, de cada um de nós. Muitas vezes nós ainda não acreditamos, vamos dizer assim, para valer, né, piamente ou piedosamente, na presença de Jesus no nosso meio, na sua entrega total por nós. Nós muitas vezes até falamos que acreditamos, não é? Que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, mas às vezes não assumimos com convicção, não é? Essa nossa crença, essa nossa fé. Os discípulos é um exemplo disso. Eles não entenderam, eles não compreenderam a capacidade de Jesus, né? Que sendo homem, mas era Deus. Isso para eles era muito difícil ainda, o coração ainda estava endurecido, porque Jesus faz os pães e os peixes multiplicar ali para aquela multidão, não é? Como diz aqui no finalzinho do Evangelho, mas os corações ainda estavam endurecidos. Ainda mais agora, né, que Jesus os manda ir na frente, mar adentro, e as ondas ali, não é, bravias, e de repente Jesus percebe que eles estão remando e não adianta nada, e aí Jesus vai ao encontro deles, e eles ficam com mais medo ainda, é fantasma, exatamente porque, apesar de ter convivido com Jesus, a sua fé ainda estava vacilante, a sua fé ainda era muito pequena. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós precisamos, sabe, amadurecer cada dia na fé. A gente atravessa muitas tribulações, não é? Sobretudo nos últimos tempos. Quanta tribulação nós estamos vivendo, coronavírus, morte de entes queridos, não é? É tempestade aqui e acolá. Olha, meus queridos, nós precisamos acreditar que nas dificuldades do dia a dia, que nas turbulências do mundo, Jesus vem ao nosso encontro, Jesus vem ao nosso socorro. Agora, meus queridos, com o coração agitado, com medo, a gente não consegue perceber os milagres e as presenças que Jesus se faz todo dia, toda hora em nossas vidas. Olha,
atribulados, cabisbaixos, ansiosos, angustiados, nós não percebemos a ação de Jesus. Mas Jesus age em nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã, diuturnamente. Nas tempestades da vida, do dia a dia, nas ondas bravias do mar da vida, Jesus se faz presente, pode ter certeza. É aquelas pegadas na areia, não é? A gente via 2 pegadas ou 4 pegadas, e dizia Jesus estava conosco, mas quando víamos apenas 2 pegadas, Jesus nos abandonou nos momentos que a gente mais precisava, e Jesus vai dizer, não, meu irmão, não, minha irmã, essas 2 pegadas que você vê são meus pés, eu te carrego no colo. Meu querido irmão, é nesse sentido. A gente anda tão atribulado, tão agitado, tão ansioso, não é verdade? Que a gente não percebe a graça sobre graça que Jesus derrama sobre nós. Vamos colocar a nossa esperança em quem pode nos tirar, não é? As turbulências da vida, o mar bravio da vida. Vamos colocar em Jesus toda a nossa confiança, porque eu repito, Ele verdadeiramente é o caminho, é a verdade, é a vida. Só Jesus, meus queridos, vai abrir os olhos dos discípulos e vai abrir também os nossos olhos para perceber que nos momentos difíceis da vida é Ele que está conosco, nos guiando, nos conduzindo, é Ele que vem ao nosso encontro. Amém? Que assim seja. Olha, clica aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar, dê seu like, vamos juntos. Eu daqui, você daí, amém? Que assim seja.